bem-vinda. Isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de todos vocês aí. Grande Rogério, satisfação ter você aqui com a gente. Isso aí, pessoal. Vamos lá, então. Vamos dar início ao nosso webinar de hoje, né? Então, trazendo um programa aí de conteúdo bem pensado para vocês aí. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para nós é uma satisfação muito grande ter todos vocês aqui. Estamos com uma audiência bem legal e cada vez acessando mais pessoas aí. Eu vou explicar para vocês brevemente como que vai funcionar o nosso webinar de hoje, tá? Nós preparamos algumas surpresas para vocês aí para que a gente possa ter um conteúdo bem legal no dia de hoje, tá? Então, inicialmente, pessoal, quero que vocês aprendam a usar rapidamente a ferramenta do Zoom. Nós temos um botão que se chama Q&A aqui embaixo, que são para envio das suas dúvidas e questionamentos para os nossos palestrantes de hoje. Fiquei sabendo que eles estão bem aflitos aí para responder diversas perguntas. E o nosso webinar ele vai ser dividido em basicamente 2 blocos. O primeiro bloco, nós iremos passar para vocês, né, algumas perguntas e alguns questionamentos do que nós já previamente discutimos. E num segundo momento, nós vamos ranquear as perguntas de vocês aí. Vocês podem também participar votando naquela dúvida que de repente também seja a tua. E, enfim, a gente vai buscando aí, vai fazer essa triagem para que todos os palestrantes possam interagir com vocês, tudo bem? Então, lembre-se, mande suas perguntas pelo Q&A. Ao final do webinar, nós teremos 2 bônus aí para vocês. Quem ficar aqui vai conseguir ter acesso a isso. E, por fim, é muito importante para quem quiser participar, ao final do webinar, nós faremos uma dinâmica que se chama Fishbowl. Para quem nunca ouviu falar, o Fishbowl é uma dinâmica em que você tem acesso a poder participar ao vivo com a gente aqui. A gente vai trazer vocês aqui para abrir a câmera, né? Então, o nosso requisito é, funcionando a câmera e microfone, você conseguirá participar com a gente e, principalmente, debater junto com os palestrantes aí. Então, uma boa noite, espero que todos vocês aproveitem. Então, pessoal, um dos temas, né, que nós trazemos aqui hoje para o nosso webinar, Lean Digital, como garantir agilidade com propósito e ter os melhores resultados em tempos de crise. Então, nós preparamos esse webinar com o objetivo de discutir e comentar como que a agilidade vem sendo subutilizada. Então, isso porque o uso indiscriminado de suas ferramentas, sem que seus princípios bases sejam de fato internalizados, faz com que os resultados esperados não sejam alcançados. Então, eu vou iniciar agora o debate com a Mari, e eu vou apresentar ela. Então, Mari, a Mari Zaparoli, ela é Agile Expert na Bain Company, né? Então, obrigado, Mari, por ter aceito esse convite com a gente aqui, né? E o Erasto Menezes, ele é Lean Digital Transformation Manager do Lean Institute Brasil. Então, obrigado, Erasto, por participar com a gente aqui. E o Christopher Thompson, mais popularmente conhecido como Thompson, né, o nosso diretor do Lean Institute Brasil aí também, obrigado por estar com a gente aí colaborando com esse webinar. E eu, não menos importante, eu sou Carlos Baldiceira, eu atuo como Lean Agile Coach no Lean Institute Brasil, então é isso aí. Então, Mari, vou começar contigo, vou fazer a primeira pergunta aí, e depois os outros palestrantes também vão entrar no debate. Então, como que você tem visto, Mari, o mercado de agilidade, né, o impacto que a agilidade tem causado nas organizações, e como que você tem visto isso no decorrer das suas experiências? Boa noite, pessoal. Super obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com o Erasto, o Thompson, não Christopher, e o Valdicera, e toda essa galera que entrou aí, muita gente conhecida. Bom, agilidade é um tema que vem sendo aquecida no mercado há algum tempo, né? No Brasil um pouco menos que lá fora, mas a gente tem falado muito sobre isso, ainda mais nós que estamos inseridos nesse contexto, mas agora em consultoria consegui validar essa hipótese de que realmente é um assunto que permeou diversas indústrias e contextos e muitas realidades diferentes para tornar de fato uma empresa ágil, né? Nas experiências que eu tive, uma numa empresa bem tradicional e outra numa fintech, acho que fica um aprendizado muito forte sobre, primeiro, o entendimento da alta liderança, porque a gente ainda trabalha, na grande maioria, em empresas verticais, né, verticalizadas. Então, realmente, a alta liderança precisa
entender que isso é estratégico e tornar este assunto um assunto que seja realmente priorizado dentro da organização. Não estou dizendo que a agilidade é estratégia, não é isso. Eu estou dizendo que tornar uma empresa ágil precisa ser um tema estratégico para que as pessoas realmente coloquem os esforços necessários, e esses esforços eles não são simples muitas vezes, né? A gente vai acabar esbarrando em questões de incentivos dentro da organização, de trilha de carreira, da maneira como as pessoas são avaliadas, de processos de trabalho, né? E todos esses aspectos que são sensíveis. Então, precisa querer fazer, né? Esse é um ponto. E o segundo ponto, que é super importante, é como conduzir isso dentro de uma organização de uma maneira bem comunicada, trazendo as pessoas realmente para o engajamento e a compreensão dos porquês, o que se quer com aquilo, né? Por que tornar uma empresa mais ágil, né? Quais são os objetivos finais dessa história? E é engraçado que hoje até li uma frase muito boa que diz que as pessoas não têm medo da mudança, as pessoas têm medo de perder alguma coisa, né? Então, acho que o conseguir fazer com que as pessoas se vejam no novo ambiente é um elemento muito importante para a gente conseguir harmonizar alguns comportamentos dentro da organização. E acho que são aspectos principais, né, os que são relacionados às pessoas muito mais do que às práticas, e acho que a gente tem dois grandes modos de falha dessa agilidade que a gente observa, né, ou a tentativa de tornar as empresas ágeis. Uma é o que você comentou de mais prática e processo do que o entendimento das causas raízes, né, que tornam uma empresa ágil mesmo, os comportamentos. E o segundo, eu acho que tem uma visão amplificada disso, que é o entendimento de que agilidade em escala são muitos times. Quanto mais times eu tenho, mais escalado eu tô. E eu acho que esse é um segundo grande modo de falha, né? Você pode ter muitos times trabalhando numa governança super engessada, num entorno todo travado, com uma hierarquia pesada. Então, onde é que você está falando de agilidade em escala? Acho que são duas dores aí dessa agilidade mal conduzida que a gente vê bastante, né? Legal, Mari, obrigado aí. Muito bons insights. E agora eu vou passar a palavra para o Thompson, para ele contribuir um pouco com a visão dele aí. Thompson, tá contigo. Vamos lá. Bem, é um prazer estar com a turma aí que já entrou, que está participando. Isso vai ser muito legal aqui ao longo do webinar. E um prazer estar podendo falar aqui, tanto com a Zaparoli quanto o Erasto, quer dizer, a gente ter esse momento aqui, com o apoio aqui do Carlos também, para realizar esse webinar. Mas vamos lá, sobre a questão de agilidade, né? Eu gosto de um debate tradicional que acaba aparecendo sobre o que significa ser ágil, né? E aí a gente volta ao básico do que é a ideia de agilidade, que é a capacidade de mover e mudar de direção de forma rápida e fácil. E entenda o momento que a gente está vivendo. Quer dizer, as empresas, por mais que elas tenham desenhado planos maravilhosos, estava tudo certo, quer dizer, o ano de 2020 era um ano que tendia a ser um grande ano para muitas empresas, na realidade está testando essa habilidade das empresas. Então aí conecta alguns elementos. Então quando a gente fala da agilidade, a gente está falando a nossa habilidade, a nossa capacidade efetiva de mudar de direção e se ajustar conforme o novo contexto em que a gente está inserido. Isso acabou entrando muito dentro da área de produto, quer dizer, pensando em criar um produto, mas ele também entra numa capacidade da nossa organização em reagir. Quando a gente conecta isso daqui com uma filosofia Lean, então você tem a potencialização de todo esse arsenal, vamos chamar assim, para enfrentar o momento. Porque, na realidade, o que é e qual é a intenção de uma empresa Lean, uma empresa enxuta? É uma empresa sem gordura, uma empresa magra. Então, indo direto para o significado, né, a gente está buscando e sempre buscou ter empresas enxutas, empresas magras. Essas empresas sendo operando com menos desperdício, focado em que é mais valor, se o valor muda com o tempo, a nossa capacidade de migrar e pivotar para uma nova realidade é fundamental. Então, assim, no final das contas, para ser ágil, você precisa ser lean. Então, assim, eu não consigo imaginar uma organização pesada, uma organização cheia de gordura, cheia de desperdício interno, falando que ela está buscando ser uma organização ágil. Ela não tem capacidade de reagir a tempo. E é isso que, infelizmente, acontece em cada uma dessas crises. A gente vê com frequência as empresas simplesmente não conseguindo reagir a tempo. E, na realidade, aí vem por que a gente já não buscou o Lean antes, por que a gente já não buscou ter práticas e efetivamente ser uma empresa mais ágil dentro desse momento que a gente está vivendo.
Então, assim, o tema do dia de hoje, a gente vai dialogar um pouco aqui sobre a questão de agilidade, mas é a questão da agilidade por quê, né? O porquê da agilidade, por que que é importante ser ágil? E, na realidade, a gente está vivendo um momento complicado de contexto global e que, na realidade, está testando os sistemas de gestão dessas organizações. Muito bom, Thompson. Obrigado pela contribuição. Acredito que foi muito bem colocada a questão da adaptação, né? E principalmente em relação à sustentabilidade disso para daqui adiante, né? Erasto, agora a palavra está contigo. Obrigado aí por ter também aceito o nosso convite de estar com a gente aqui. Agora é contigo, cara. Obrigado, Carlos. Obrigado, Mariana. Obrigado, Thompson, também. Todos vocês que estão participando, pessoal. Agradeço muito a participação de todos vocês. E pegando um pouco o gancho, né, do Thompson, quando a gente fala de agilidade, né, do porquê da agilidade, a gente vem na minha cabeça justamente o tema de agilidade com propósito, né? As empresas estão começando a implementar métodos ágeis, né, ou agilidade, né, em vários níveis da organização, rodando vários experimentos, muitos deles bem-sucedidos e muitos outros mal-sucedidos, tá? E esse impacto justamente de querer fazer sem entender o porquê fazer de fato, qual é o resultado esperado que você deseja obter, qual é o ganho que você deseja obter com agilidade, qual é o problema que você está buscando resolver, essa incógnita que geralmente tem as empresas que não respondem antes de assumir uma transformação ágil, por exemplo, tá? Então, tem muita empresa que simplesmente deseja começar a trabalhar com squads, tá? Com times multidisciplinares, sem entender realmente o porquê disso, tá? E falo com base porque tem muitos clientes que têm chegado em nós com essa perspectiva, né? De, Erasto, a gente quer implementar squads aqui na nossa empresa. Ok, que legal que vocês chegaram nessa conclusão, mas o que de fato levou vocês a essa conclusão, sabe? É fazer squad porque é moda, né? E muitas empresas querem estar, obviamente, no auge do que está sendo praticado no mercado, tá? E enxergando também o impacto que tem gerado em algumas organizações, ou é porque realmente ele entende que não é mais sustentável o modelo atual que eles estão implementando nas suas organizações. E justamente esse webinar, ele traz essa reflexão, tá? A agilidade, ela traz ganhos, sim, muitos fortes, muitos evidentes naquelas empresas que conseguiram entender, de fato, o propósito pelo qual essa agilidade está sendo aplicada. Isso justamente o que a gente quer fazer que as pessoas reflitam, tá? Que as empresas reflitam. Transitar para a agilidade, acreditamos que hoje no Covid, né, é uma das coisas que está fazendo muitas empresas se reinventarem e se reinventarem com dinamismo, com adaptação. Isso justamente o que o Thompson falou é o que significa agilidade. É conseguir você resolver seus problemas se adaptando ao cenário que você está assumindo, tá? Com o menor risco possível e com uma grande quantidade de velocidade para você conseguir sair do outro lado de uma forma ampla, tá? Então, acredito que o impacto que está gerando agilidade no mundo, nas organizações, é muito forte. Mas eu não consigo ainda entender se é meio a meio, o ganho positivo ou o ganho negativo quando mal implementado, tá? Legal, Erasto. De fato, Carlos, está gerando muitas dores e muitos transtornos naquelas empresas que já praticaram agilidade sem bons resultados. Muito bom, obrigado, Erasto. Acredito que até teve um comentário do Reginaldo aqui no nosso chat, né? Trazendo um pouquinho, ele falou: gosto muito do incremento dessas duas palavras, propósito e significado. Esse é um dos pontos do que nós trouxemos esse primeiro bate-papo aqui com vocês, né? Mas, pessoal, quero convidar vocês agora, a gente vai fazer uma pequena enquete aqui, a gente vai disparar para vocês aí, a gente vai dar pelo menos uns 10 a 15 segundos. A gente quer entender um pouquinho de vocês, o que vocês têm praticado de ágil e práticas ágeis, né? Então, como que você definiria o seu nível de conhecimento em práticas ágeis? Isso vai nos ajudar a endereçar a próxima questão aqui. Então, a gente está acompanhando a votação de vocês aqui, né? Então, participem aí. Queremos saber como que vocês estão nessas andanças ágeis aí, práticas, o que vocês estão buscando aqui com a gente também. Isso é muito importante para que a gente tenha, né, um feedback de vocês, a gente consiga também entregar mais valor, né? Esse é um dos pontos importantes do que o Lean também traz para nós. Então, a gente está identificando para vocês aqui o que é valor e agora a nossa missão aqui em tempo real é conseguir atingir esse público aí de vocês, né? E eu estou vendo aqui que a gente já atingiu 75% dos votos aí de quem está participando, então já temos uma amostra bem legal.
Então eu vou dar um end pulling aqui para finalizar e a gente começar a comentar um pouquinho mais aí do resultado. Os palestrantes aí têm acesso a comentar e conseguir trazer um pouco de insight aí para a gente direcionar agora o nosso papo. Pessoal, agora eu vou trazer uma outra pergunta aqui e vou trazer também um pouquinho ligado ao que o nosso conteúdo aí trouxe. Então, boa parte do nosso público aí já conhece, né, um pouquinho do tema de agilidade e tudo mais, mas está buscando aprender mais. Então, esse é um ponto bem importante, né, o aprendizado é contínuo, né? Então, Mário, vou retomar contigo agora, o segundo passo aí, a nossa segunda pergunta. O que você entende das empresas que geraram uma aversão, enfim, tiveram alguma cicatriz ou uma experiência ruim de agilidade? Ou que disfunção que você enxerga? Que problema que você mais percebe na tua experiência aí do que você já atuou? Olha, eu acho que, até repetindo um pouco do que eu falei, né? Eu acho que tem essa questão do entender agilidade para quê, né? Que objetivo eu tenho com isso? E acho que neste aspecto o Covid ajudou bastante, né? Porque jogou na cara de muita gente dores, que o trabalho remoto e, consequentemente, o trabalho mais eficiente, mais colaborativo, uma gestão visual e vários outros elementos que a agilidade traz, elas afloraram nessa situação de crise, né? Então, e quando a gente ouve essas discussões nas organizações, não é sempre que esses problemas que a agilidade se propõe a resolver, eles estão claros. É muito na linha do que o Thompson comentou, né? E o Erasto reforçou. Então, acho que esse é um ponto principal, que quanto mais a gente entender, e acho que por isso até que a expressão Business Agility, ela vem aquecendo no mercado, que a agilidade é uma forma de você reagir ao mercado, reagir ao negócio, e aí com isso concordo plenamente com o que o Thompson falou, difícil. Como é que você vai ver uma empresa ágil, ou seja, adaptável, que pega feedback do seu cliente em ciclos curtos, que se movimenta atrás do valor, né, daquilo que resolve o problema de alguém, se ela for inchada, se ela não for enxuta? É muito mais difícil, né? Então, a eficiência, ela vem embarcada nessa discussão de tornar uma empresa ágil, né? Eu acho que esse é um ponto. Então, propósito, o que a gente quer com isso? E aí o Horácio já falou também quais são os resultados-chave que vão fazer com que a gente observe se as escolhas globais da organização, seja de portfólio, de decisões estruturais, elas de fato atingiram aquilo que a gente espera lá na ponta, quando a gente fala dos resultados esperados. Isso não é só dinheiro, mas tem outros aspectos que são importantes para serem observados também, né? Além do dinheiro. Então, o propósito é um ponto. E o segundo, eu acho que essa soma de beleza, entendi que ser ágil é o meu caminho. Tá, e vamos supor que até tenha um bom propósito definido. Então, vou virar squads, construir chapters, tribes, PI plannings e sei lá que mais colagem de práticas ou tentativa de fazer a coisa muito rígida, vou pegar o playbook do SAFe e criar os papéis e empurrar a coisa, a organização adentro. Acho que esse é um segundo baita modo de falha, sem olhar contexto, sem fazer experimentação, sem fazer baby steps, sem pegar feedback dessas pessoas que são impactadas por as decisões de como conduzir isso e entender que o resultado positivo de uma escala é isso. Agora eu tenho 70 times, então sou super ágil e escalada. Será? Né? Então acho que esse é o segundo modo de falha muito recorrente nas organizações que é fácil da gente observar, né? Legal, Mari. Pode Carlos, comentar, Thompson. eu vou pegar a partir daí que a Mari levantou e eu trago aqui uma reflexão até para todo mundo aí que está participando, assistindo, fazer uma reflexão. E é um teste muito simples. Eu fiz uma brincadeira aqui com o meu fundo aqui do Zoom, porque eu coloquei o homem vitruviano. E, na realidade, eu já venho trazendo essa preocupação quando a gente fala de tecnologia já há um tempo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente quer entregar de solução, de serviço, no final das contas tem que servir para um ser humano. Quer dizer, tem alguém na ponta que vai usar, tem alguém na ponta que, na realidade, vai entender isso como valor. Então, a gente fala sobre valor não vai ser uma área interna, valor não vai ser um equipamento interno. O valor é medido e reconhecido por seres humanos na ponta. Então, por mais que a gente goste de tecnologia, quer dizer, seja numa situação do dia a dia, seja dentro da empresa, mas no final das contas, a medição principal é o valor entregue a esse cliente. Então, tem que ter alguém ali que vai falar que aquilo serve ou não serve, que aquilo cumpre ou não cumpre o valor. E por experiência, e aí indo nas empresas, acompanhando esses inícios de jornada, as pessoas acabam olhando para a ferramenta, copiam e colam, conforme foi colocado aí, a Mariana citou,
essas colagens que acontecem, copiam e colam, criam, tem os 70 times, tem não sei o quê, e aí você vai ver quais são os indicadores, o que esse time está olhando, o que mede o sucesso ou fracasso do dia a dia do trabalho. E é assustador como a maioria das vezes não está vinculado a um indicador que represente um ser humano. Então, assim, simplesmente eu estou medindo alguma coisa que não mede o que seres humanos estão sentindo, ou vivendo, ou realizando com aquela minha solução, com aquele meu produto, com aquele serviço que eu estou prestando. Então, assim, será que a gente realmente está olhando para a coisa certa? Quer dizer, o time está focado, a gente botou todo mundo junto, fala que eles têm que trabalhar com agilidade, só que, assim, o que eles brigam todo dia para entregar não está vinculado a uma entrega final. Então, assim, eu entendo, muitas vezes a gente está em grandes organizações, tem times internos, tem clientes internos, mas se você não souber para quem você está fazendo isso no final, para quem realmente isso vai fazer diferença, a chance de você se perder é enorme, tá? Então, assim, pensem um pouco, isso aqui é um teste, uma reflexão que vocês podem fazer nos times de vocês. Quer dizer, olhem para o time que hoje está montado e perguntem, por que esse time está montado? É para entregar valor para quem? Qual é o ser humano no final dessa cadeia que vocês têm desenhado? E Legal, Thompson, justamente, muito bom. né, Thompson, resgatando um pouco, né, de história de agilidade, né, ela nasce no desenvolvimento de produtos e serviços, né? E nesse desenvolvimento tinha uma fã muito grande em conseguir reduzir os prazos de entrega para conseguir colocar um software funcionando na mão do cliente, tá? A partir daí começou a evoluir, né, com práticas mais voltadas, como você bem trouxe, e aí que estou pegando o gancho, para as pessoas, o que realmente agrega valor para as pessoas. Não era só entregar software funcionando, era só entregando funcionando e com valor para ele, né? Porque muitas vezes as empresas desenvolviam uma grande aplicação com 80 mil funcionalidades e só 10 mil funcionalidades eram utilizadas, por falar uma coisa, né? Então, 90% de tudo que era produzido era desperdício puro. E quando a gente fala do Lean, a gente tem que avaliar justamente o que é desperdício e o que é valor, tá? Então, a agilidade veio para trazer esse valor de uma forma mais dinâmica na mão do cliente, fazendo ciclos curtos, aprendizados curtos, para a gente conseguir, de fato, experimentar o valor que isso está agregando ou não nas pessoas, tá? E afinal é isso, né? Lean, agilidade, não é framework, não é método, não é um conjunto de práticas, é pessoas fazendo o melhor trabalho possível para entregar valor para outras pessoas. Então, assim, sempre inicia analógico e finaliza analógico, tá? No meio, você vai poder utilizar um conjunto de métodos, modelos e ferramentas digitais para suportar, né? Mas, afinal, quem recebe e quem pede são seres humanos, né? Então, isso é uma das coisas fortes que eu vejo e enxergo que nas empresas está impactando bastante. Bastante de forma positiva e negativa também, novamente. Porque quando as empresas implementam agilidade só por implementar um método de trabalho diferente, um framework de trabalho diferente, assim enxergar, né, a entrega de valor que ele se propõe, ele simplesmente está movimentando as pessoas para fazer uma coisa diferente, novamente, sem propósito nenhum, sem sentido, tá? Então, assim, tu começa a entregar software mais rápido, parabéns, mas aí que está, quando você entrega o software funcionando para as pessoas, ou quando entrega aquele produto ou aquele serviço, ele não consegue utilizar e não vê valor nisso aí. Então, aí que a gente tem que retomar novamente essa intenção de que nós temos que, sim, como falou Thompson, como trouxe a Mari, olhar o que realmente é valor para as pessoas que vão receber esse processo. Muito bem colocado, Erasto. Até eu já vou pegar o gancho aqui do assunto, porque tem uma pergunta que já foi mandada para nós aqui, da Roberta. Até obrigado, Roberta, pela participação aqui. Eu acho que encaixa muito bem com o que a gente está falando em questão de propósito, né? Ela pergunta assim, como mudar o mindset das pessoas, gestores e colaboradores, que trabalhar baseado em propósito é besteira, né? Que todos têm que trabalhar para gerar lucro. Então, é uma pergunta bem interessante, dado o nosso momento aí. Vou deixar aberto para que vocês possam nos contribuir um pouquinho dessa visão, né? Como que a gente faz para trabalhar a liderança, enfim, como que tudo isso está atrelado ao propósito, né? Então, Mari, se tu quiser começar aí, depois tu direciona para quem você quer que contribua. Cara, uma coisa eu aprendi no trabalho lá do PagSeguro, né? Que foram 4 anos ali de jornada ágil. O que eu posso compartilhar é assim, acho que você não consegue fazer alguma discussão de proposição de alguma coisa diferente para as pessoas se, primeiro, a pessoa não conseguir conectar que problema que ela enxerga a sua proposta ajuda a resolver.
que problema que ela sente ou que ela visualiza. Porque se ela não enxerga o problema que você está tentando resolver, dificilmente ela vai se propor a testar algo, porque ela vai achar que aquilo ou é uma interferência ou /E é desperdício de tempo, porque ela não enxerga a questão que você está querendo atingir com aquela solução. Então esse é um ponto, tem que ter um caminho de conexão, de visão de problema, que é, de novo, puxando o que o Tom falou, de valor, né? O próprio cara lá do Business Model Canvas, o seu Valder, acho que é o nome dele, né? Ele fala que a proposta de valor que ele coloca no Canvas, no livro dele, ele é o encaixe da visão daquilo que a gente entende que é valor para o outro e aquilo que o outro reconhece que é valor para ele. É esse encaixe que se cria o que de fato é valor, que faz com que alguém consuma um produto ou serviço, ou que faz com que você tope fazer alguma coisa diferente que está sendo proposta. Então, reconhecimento do problema, encaixe, eu acho que é um aspecto fundamental. O segundo é minimamente um espaço de segurança. Porque se a pessoa não tiver numa condição em que ou ela se sentir exposta ou amedrontada ou em risco, mesmo que ela entenda o problema e tenha uma predisposição natural em fazer alguma mudança de comportamento ou de prática, se ela entender que aquilo vai gerar um resultado que põe em risco a posição dela ou aquilo que ela tem, ela dificilmente vai tentar. Então, você tem que ter uma soma de questões de comunicação entre indivíduos mesmo, né? Achar o caminho para propor. Porque você fala para a pessoa assim, mas você não trabalha orientado a propósito, para alguém que expressa que trabalha orientado a dinheiro, é uma discussão que ela não vai levar a lugar nenhum. Agora, o que você quer induzir naquele ambiente para que ele seja orientado a propósito? Eu quero ter uma conversa franca, transparente, orientada à resolução de problemas reais. Tá bom. Então, como a gente vai induzir esse tipo de comportamento? Né? Como é que você vai ajudar as pessoas a perceberem que no ambiente onde não há transparência, a gente gasta muito mais tempo, a gente desperdiça tudo, tempo, dinheiro, e, consequentemente, a gente tem menos dinheiro lá no fim do dia ou do ano, né? Esse encaixe, acho que é um exercício super interessante e tem que entender o ambiente. Se o ambiente inviabilizar qualquer tipo de mudança, cara, é muito difícil. Ou você tem a galera que é da trincheira mesmo, já não tá nem aí, que nem era eu no banco, tipo, vou sair do banco de qualquer jeito. Se o que eu tô fazendo aqui der alguma coisa de bom, ótimo, se não alguém me manda embora e também tô de saco cheio e tá tudo bem. Beleza, se achar uma galera assim, até que você pode gerar movimento. Caso contrário, cara, é difícil se o ambiente não dá o mínimo de respiro, né? Para mim são esses dois pontos aí. E aí vou cruzar aqui, vou cabecear pro Erasto. Vai lá. Tá. E é importante que você está falando, Mário, que eu concordo muito, né, de entender por que a empresa vai querer adotar e como líder conseguir ser aquela pessoa que vai, de fato, promover essa mudança, né, e sustentar a mudança. Uma coisa muito importante que eu tenho acompanhado nas empresas que eu trabalhei, tá? Sendo de consultoria ou sendo de trabalho CLT mesmo, né, como funcionário mesmo da empresa, é que a camada mais importante que eu consigo enxergar, onde depende de um fio para que a transformação e a agilidade tenha sucesso, é justamente a liderança. É justamente esse líder que não está acostumado a fazer de um jeito diferente. Até porque ele já trouxe resultados fazendo do jeito tradicional, tá? E não consegue enxergar como fazer diferente. Por quê? Porque ele simplesmente não sabe como fazer, tá? Então, muitas vezes nós pedimos para os líderes, você tem que mudar a forma de ser, você tem que ser um pouco mais aberto e tal, mas você não sabe por que ele não consegue fazer essa transição. E a maioria dos líderes com que eu já tenho conversado e tenho compartilhado, eles sentem também essa necessidade de mudança, só que não sabem o comportamento que eles estão enxergando, que seria, que não cabe mais para o contexto atual, não sabem por que reemplaçar, tá? Então, assim, se ele não consegue entender, cara, esse comportamento que eu tenho que não é mais adequado, eu não sei por qual substituir, eu não consigo fazer essa conexão e essa mudança também. E, novamente, são pessoas fazendo uma transformação. Então, uma transformação lean, uma transformação digital, uma transformação ágil, não é transformar os métodos de trabalho da empresa, é transformar como as pessoas pensam, tá? E como as pessoas sentem. E para mudar o mindset é com o trabalho diário. A gente fala muito que lean se aprende fazendo, tá? Mesma coisa agilidade. Você não pode esperar só ler um livro ou fazer um treinamento de 16 horas e já sair falando que já sabe agilidade, tá? Você sabe a base teórica, que é obviamente um fundamento principal para você desenvolver uma competência.
Mas se você não vai para a prática, se não você vai para esse diálogo que a Mari está falando, essa comunicação aberta, essa comunicação transparente, se sentir confortável de poder errar sim, buscando melhorias e aprender com os erros, a gente não vai conseguir, de fato, mudar nossa forma de pensar. Porque o primeiro erro, se a gente cai na armadilha de já barrar e banalizar o erro, acabou. Essa pessoa nunca mais vai colocar sua contribuição para fazer diferente, entende? Então, assim, além de a gente conseguir apoiar a liderança, e a liderança finalmente entender que eles são aqueles que de fato sustentam uma transformação, e as pessoas não entenderem que enquanto mais eles estejam ativos, fazendo acontecer de forma diferente, expondo suas ideias com comunicação aberta, não vai acontecer de forma sistêmica. A gente vai ter alguns ganhos, sim, porém, duvido sejam sustentáveis, que é o que realmente tem acontecido nas empresas, tá? Porque começa na operação, começa um movimento muito forte, mudando papéis, mudando cargos, agora me chamo Scrum Master, agora me chamo Agile Master, agora é X, agora é C, agora é PO, Product Owner, Program Manager, BO, sei lá. Não é isso, né, pessoal? É o trabalho que você executa olhando sua cadeia de valor para entregar valor para o seu cliente final e mantendo uma comunicação aberta e constante, tá? Para mim, esse é o ponto de diferença quando a gente fala de como engajar a liderança e as pessoas para, de fato, transitar por uma transformação. Né, Thompson? Erasto, na realidade eu vou dar um passo para trás, tá? Vamos lá. Vou voltar, né? A gente acabou pulando logo pro líder, já pegando ele como a bola da vez. E aí vem um pouco da minha experiência, quer dizer, ao longo desses últimos 16 anos eu já tive a oportunidade de participar em algumas centenas de empresas. E uma das coisas muito legais são as oportunidades que eu tive de dialogar com os fundadores, quer dizer, as pessoas que criaram as suas organizações, que começaram a realizar algum sonho em algum momento de suas vidas. E é interessante que essa discussão toda que a gente está tendo aqui, se é pelo dinheiro, se é por outra coisa, isso, sinceramente, isso já nem entra em pauta, porque na realidade é uma clareza tão grande de propósito na hora que a pessoa está fundando uma organização, e principalmente essas organizações de sucesso, quando você começa a entender a história, por que ela cresceu, na realidade, o dinheiro era meio. Então, assim, existia um objetivo maior, existe um propósito maior, uma missão a se cumprir. O dinheiro, eu posso falar para vocês, na grande maioria, para não falar 100%, eu vou falar 99% das vezes que eu dialoguei com os fundadores, o dinheiro era um meio para realizar um sonho maior. E aí sim, quer dizer, se você está próximo, quem tem a chance de participar em momentos que nem uma startup, alguma coisa, em geral você vai ver grandes diálogos, querendo ser disruptivo, querendo mudar o mundo, querendo mudar a forma que aquele setor interage. E é óbvio, dinheiro é necessário. Na realidade, dinheiro é como se fosse o sangue que circula para manter tudo funcionando. Mas a gente tem que entender por que ele existe e, na realidade, ele é só um dos elementos que existem, uma das variáveis que existem aí de controle. Mas ele não representa o sucesso em relação ao cumprimento de um propósito maior, tá? Então, isso tem acontecido de novo. E é por isso que eu quis dar um passo para trás, né? Voltando a essa discussão sobre dinheiro e propósito. Sinceramente, isso daí, quando você fala com alguém que participou da criação da organização, alguém que estava lá naquela pedra fundamental, ele sabe. Então, assim, não é uma questão da gente tentar transformar uma organização. Na realidade, muitas vezes é tentar relembrar do porquê que essa organização está ali. Então, isso é um trabalho que às vezes a gente tem que fazer. E aí veio essa questão da liderança aí no meio, quer dizer, nem sempre os líderes que estão na empresa hoje participaram dessa pedra fundamental. E aí é importante esse retomar, né, da cultura organizacional, do porquê que ela existe. E quando a gente traz esses valores e torna-os mais explícitos, em geral tem sido muito positivo, tá? E dá para conectar muito bem dentro de uma jornada de transformação, aonde a gente está tentando reajustar, principalmente nesses períodos aonde estamos em períodos turbulentos, estamos em períodos de crise, a gente lembrar por que a gente existe é algo muito interessante, essa reflexão. E como você conecta cada time, cada pessoa, cada indivíduo em cima desse propósito maior. Tá? Então, assim, a minha experiência é que isso é um elemento importante, tá? Então, assim, a gente trazer e conectar todos, mas, assim, em geral não é uma coisa que a gente tem que ensinar, tá? Ao contrário, tem que ter um grau de humildade muito grande quando a gente vai dentro de uma organização
em geral está lá. É só uma questão da gente ressaltar coisas que já existem, que tornaram a empresa o sucesso que ela é. Só que às vezes, ao longo dos anos, a gente foi se perdendo um pouquinho desse caminho original. Tá? Legal, Thompson. Obrigado pela contribuição, pessoal. Foi muito, muito legal a discussão. Pessoal, para quem está participando aí, não deixem de mandar suas dúvidas aí do que vocês estão pensando. Lembrando que ao final do nosso webinar de hoje a gente vai fazer um Fishbowl, né? Então, para quem não conhece o Fishbowl, é uma dinâmica em que vocês poderão participar aqui com a gente, desde que tenha vídeo e áudio funcionando aí para entrar na conversa e poder contribuir com a discussão. E vou indo para a última etapa do primeiro bloco aí. A gente comentou muito com propósito e tudo mais, né? E quando a gente comenta sobre isso, a gente está sempre pensando que problema que eu quero resolver no final das contas, né? E se eu tenho algum propósito maior, é disso que eu preciso ter o foco. E aí eu vou direcionar a última pergunta, Mari. Diante de tudo que a gente comentou de problemas, de tudo mais, das tuas experiências que você teve aí adotando práticas e filosofia Lean, como que o Lean Digital pode contribuir para o uso de agilidade com propósito? Me preocupa quando a agilidade e o Lean não se encontram, né? Que é aquele negócio do... tem uma confusão danada aí de ágil igual Scrum, né? Eu não vou entrar no meio da fogueira, mas existe uma polêmica tanto explicitada na própria comunidade, né? Quem tem LinkedIn aí é fácil de ver essa polêmica acontecendo. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu vejo isso também, essa associação muito forte nos Estados Unidos, né? Na BEM a gente tem o pessoal da prática, e essas coisas elas estão realmente emboladas, né? Agile, Agile é igual Scrum ou não. E aí, quando o ágil vira menos agilidade, vira mais o ágil Scrum. E isso se torna a forma de trazer as práticas à tona. A gente vê times, que pode chamar de squads ou não, fazendo Scrum sem olhar processo de trabalho, sem olhar gargalo, sem entender a natureza do seu trabalho, sem entender o que isso representa no entendimento da multidisciplinaridade que esse time precisa ter para fluir na sua cadeia de valor. E tantos outros aspectos que o Lean traz na visão de desperdícios, né? E aí tem o Lean Kanban, né, do David Anderson, que também entrou no meio da jogada ali, potencializando essa discussão. Mas acho que quando a gente vê essas coisas não se encontrarem, é que é um problema. Porque, vou voltar à fala do Thompson, eu adorei essa. Como é que você vai ser adaptável ágil, ou seja, mover de direção com velocidade, se você não é enxuto, se você é pesado, né? Se tem uma série de elementos ali que tornam a mobilidade comprometida. Não tem como ser ágil desse jeito. Então, se a gente não ouvir uma discussão sobre desperdício, sobre cadeia de valor, sobre sistema puxado, ou seja, como é que eu gero um equilíbrio entre demanda e capacidade de execução, né? Se eu não estou otimizando os lugares errados do meu fluxo, se não tiver fluxo nessa conversa, muito provavelmente você está trabalhando em time box, tentando ali nos melhores esforços encurtar os tempos de alguma entrega de valor, mas provavelmente trabalhando nessa engrenagem rígida, sem óleo, pesada, né? Que a soma disso não vai levar, muito provavelmente, à agilidade esperada. Por que eu digo provavelmente? Porque tem um ponto muito importante nessa conversa de percepção, que é ponto de partida. Né? As organizações, dependendo do estado inicial delas, só o fato de você falar assim, cara, vamos fazer uma PI Plan, chamar de squad e falar de 3 meses, vamos tentar entregar alguma coisa em 3 meses, já é um baita benefício. Um baita benefício. Perto da realidade do ponto de partida de 9, 12 meses para entregar alguma coisa. Então depende muito, sabe? Essa percepção de sucesso, de estar funcionando, ela depende muito do ponto de partida. Mas se a gente for mais detalhista, né, trabalhar com as métricas, né, em conseguir definir ali qual é o ponto que eu quero chegar no intervalo de tempo, se a gente conseguir estruturar esse trabalho, muito provavelmente essa percepção de falta de não ser enxuto vai ficar muito claro de que você não consegue ser ágil se você não for enxuto, se você não olhar fluxo, não entender cadeia de valor, não eliminar desperdícios, não discutir gargalo, não entender multidisciplinaridade do jeito adequado. Não é só fazer a dele, trabalhar no Scrum que isso vai ser resolvido. Muito legal. Eu queria pegar o gancho aí, né, Carlos? Cara, eu gostei bastante, Mari, né? Na verdade, tudo que você falou faz total sentido. Não tiraria nada do que você falou, tá?
E, na verdade, vem acontecendo justamente isso, né? Quando nós entendemos, de fato, onde queremos chegar e sabemos onde estamos, tá? Transitar por esse caminho fica mais fácil porque já você sabe, tem certeza, de fato, de onde você quer chegar e que valor você quer agregar. E começar a tirar esses problemas sistêmicos da operação, refinando nossos processos, né? Que uma das coisas onde mais o Lean é conhecido, né? Antes de implementar qualquer método, qualquer ferramenta, chama como você quiser, tanto faz se é Scrum, se é método Kanban, se é Lean, cara, não, tanto faz o nome, né? Você tem problemas sistêmicos na sua operação que você precisa mesmo reduzir a quantidade de desperdícios. Muitas vezes, e acontece muito quando as empresas buscam o Instituto para apoiar eles nessa transformação, empresas querendo automatizar tudo, entendendo também que a automatização vai trazer a grande, sabe, nossa, bala de prata, pronto, agora sim a gente vai conseguir revolucionar tudo, né? E ainda vamos automatizar tudo isso com agilidade, né? Com um método, com um framework que consiga ter uma ação e um ritmo esperado. Só que, quando vocês conseguem começar a automatizar, se você não entra na parte de refinar o que você bem falou, que são justamente aqueles desperdícios operacionais, a gente vai estar automatizando o problema. Vai estar automatizando realmente e exponencializando ainda mais coisas que nem deveriam existir, tá? Então, assim, é simples. Saiba onde você quer chegar, tá? Limite, né? E defina seu norte. Entenda onde você se encontra hoje. Você veja e analise qual é o tamanho do gap e comece a rodar experimentos até chegar até lá. Seja com uma PA Planning, seja com uma Daily Scrum diária, com cadência diária, seja com o que for. Você precisa atingir um objetivo e você precisa aplicar um processo, um método científico para isso. Nós chamamos isso de PDCA. Seja no Design Thinking, Inception, Scrum, todo é um grande PDCA, né? Tem que ter uma fase de planejamento para entender onde queremos chegar, uma fase de execução, checar nossos resultados e acompanhar se de fato qualquer coisa que a gente esteja fazendo está agregando ou não valor, mexendo algum ponteiro, né, que aplique ganho de valor e aprender com novos desafios, tá? Mas gostei bastante do posicionamento da Mari nesse sentido. O que você acha, Thompson, de tudo isso? Vamos lá. Carlos, essa daqui foi a última que você falou, só para lembrar? Essa é a última preparada, mas já tem algumas na fila aqui que dá para Tá bom. contribuir. Inclusive, tem uma que fala exatamente o que a gente está falando, ó. Ela fala o seguinte: dá para você juntar tudo isso e responder junto aí, Thompson. O Adriano comentou para nós aqui, ó. Creio que antes de pensar em métodos ágeis, temos que estruturar adequadamente os processos, porque podemos cair na cilada de, entre aspas, automatizar o caos. Então, o que você pensa sobre isso relacionado a tudo que a gente está comentando aqui agora? Caiu como uma luva essa. Tem algumas coisas aí dentro, né? Tá falando de automatização e tá falando também de agilidade. Eu posso automatizar um monte de coisa e veja que automatizar não é uma coisa nova. Na realidade, ele ganhou uma roupa nova ao longo desses últimos anos, mas trazer robô para dentro da linha, trazer automatização, isso é uma coisa que foi muito forte na década de 80, década de 90, houve um investimento grande, algumas empresas apostavam na ideia da fábrica 100 pessoas, na realidade 100% robô, e o que a gente tem visto é que, na realidade, vem essas ondas e no final a gente esquece que a gente precisa continuar melhorando o nosso processo. E o melhor recurso para continuar melhorando o processo, continuar desafiando, olhando para o que é valor, são as pessoas. É o recurso mais valioso de qualquer organização. Quer dizer, parece aquela frase feita, todo mundo fala assim, a coisa mais importante que eu tenho são pessoas, mas na realidade são as pessoas que conseguem se adaptar. Até hoje, por mais que a gente fale de machine learning, que a gente fale de inteligência artificial, ainda tem um nível de parametrização monstruoso por trás. Então, assim, não é uma coisa que você solta e a máquina vai lá e vai entregar sozinha. Então, assim, cada vez mais os clientes querem produtos customizados, querem experiências customizadas, querem jornadas únicas. Então, assim, a gente falar de massificar qualquer coisa é ilusão. Isso nunca foi resposta, nem no passado, nem no atual. Então, assim, o que está acontecendo agora, a gente está retomando algumas coisas, estão mudando termos. Então, assim, ó, eu concordo fortemente aí com o Erasto. A turma tem uma preocupação muito grande com os nomes. E tem que entender que todos esses nomes que foram dados, é ágil, é Scrum, é Lean,
Cara, são nomes que na realidade vieram para tentar explicar algo que estava acontecendo, para tentar ilustrar um tipo de atitude, um tipo de comportamento esperado. Então, assim, óbvio, se a gente usa uma linguagem comum, facilita na hora de a gente dialogar com outras pessoas. Mas tentar defender que uma coisa está certa ou está errada, na realidade, todos são exemplos de experiências que dentro do seu cenário, dentro do seu contexto, trouxeram resultados interessantes. Então, como é que a gente aprende em cima de tudo isso daí? Então, assim, a automatização é um movimento que retornou muito forte dentro dos serviços, na parte de RPA, dentro das indústrias, na ideia de indústria 4.0, mas, assim, a gente tem que, de novo, entender por que a gente está fazendo isso daí, quem vai cuidar e quem vai continuar melhorando isso daí. Quer dizer, não adianta colocar o robô ali se ele não pode continuar melhorando. A experiência do cliente precisa continuar melhorando. Então, assim, o cliente espera, e eu quero deixar muito claro, assim, lembra que eu falei que cliente, no final das contas, são essas pessoas, né? São pessoas, seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós esperamos cada vez mais de qualquer produto, qualquer serviço que a gente receba. Então, assim, o que você esperava de um banco há 10 anos atrás, o que você espera de um banco hoje? Quer dizer, o que você esperava de receber de um produto qualquer em relação a uma experiência de venda? Vamos falar assim, uma compra de uma loja, de um supermercado, você espera algo diferente agora. Então, assim, como é que a gente cria processos que naturalmente vão aprender continuamente? O Lean é sobre gerar organizações de aprendizado. É sobre isso que a gente está falando. Então, assim, a gente gera organizações de aprendizado que estão rodando continuamente, que nem o Erasmo falou, PDCAs, estão aprendendo com problemas. Então, assim, é uma palavra que a gente não pode ter medo. No final das contas, a gente está aqui para resolver problemas. Então, assim, quanto mais a gente tem capacidade como organização de resolver problemas, mais a gente aprende, mais a gente melhora a vida dos clientes, dos usuários, das pessoas que estão vivendo essa experiência. É isso que a gente está tentando fazer a cada dia. Tá? Então, assim, se você está fazendo isso, se você tem uma boa organização de aprendizado, está aprendendo continuamente, ciclos cada vez mais curtos, te permite reagir cada vez melhor às mudanças de mercado, às mudanças de comportamento ou entendimento do que é valor. Isso permite você ser efetivamente uma organização ágil e chegar numa resposta que o mercado está precisando naquele dado momento. Tá? Então, assim, cuidado com essa ideia e esse excesso de automatização, principalmente se você está tentando terceirizar um problema que é seu. Tem certos problemas que você não pode terceirizar, você tem que aprender a resolver, tá bom? E aí entra, você pode ter alguém ajudando, você pode até ter uma consultoria que vai te apoiar, mas assim, no final das contas, isso é sua responsabilidade. Muito bom, pessoal. Bela discussão, excelente. O nosso Q&A aqui tá bombando de pergunta, tem muita pergunta boa aí, pessoal. Inclusive, a gente já mandou no chat para vocês aí que dá para vocês votarem nas perguntas que vocês mais acharem interessante, né? Quem não tiver alguma em mente aí. Então, nós estamos caminhando para o nosso final do nosso webinar. Nós temos aí basicamente ainda 15 minutos. E 15 minutos aqui voam, né? Todo mundo gosta de contribuir, gosta de comentar, né? E sempre tem uma polêmicazinha aí para a gente conversar. Mas, pessoal, lembrando que depois do webinar nós ficaremos com a sala aberta e aí faremos o nosso fishbowl, né? Então, quem quiser continuar com a gente aí, a gente vai ficar mais um tempinho aí ainda para discussão. Pessoal, eu vou abrir uma pergunta aqui. Eu estava pensando se eu ia direcionar para uma pessoa só, mas é que ela é muito boa e eu acredito que ela merece a resposta de todos vocês. Oh, meu Deus. Eu vou fazer a pergunta aqui que o Aldo mandou para nós aqui, que ela diz o seguinte: podemos assumir que o propósito da agilidade é diferente para os diferentes níveis organizacionais, operacional, tático e estratégico. Na visão de vocês, qual seria o propósito em cada um desses níveis? Começando pela Mari. Eu não acho que o propósito deveria ou seria diferente por níveis. Até porque, assim, eu vejo muitos níveis organizacionais como fatores em que você tem responsabilidades definidas nesses níveis e, obviamente, poder, né? E aí até teve um comentário lá atrás falando sobre, você precisa que o top management esteja comprado e tal. Ok, mas assim, se a gente... Também não vou me aprofundar muito porque isso dá pano para manga, mas se a gente pensar até no que já foi dito aqui, essas pessoas galgaram posições na organização, geralmente com métodos, práticas e mindset tradicional,
Áreas técnicas como tecnologia, muitas vezes são pessoas que faziam bem o próprio trabalho, portanto, passaram a ser gestoras, né, formalmente falando, e por muito tempo não se olhou competência sobre gestão de fato, né, sobre desenvolvimento de pessoas. Então, a gente tem muitas pessoas técnicas, muitas pessoas que foram bem-sucedidas com formas de pensar que hoje já não cabem tão bem ao mercado. E acho que essa parte de transição que a gente está na gestão. Então tem essa questão de poder, né? Se essa liderança é responsável por avaliar as pessoas, é claro que é importante que ela seja comprada com o negócio, porque se ela não entendeu, porque se ela não estiver dentro do barco sobre mudanças de forma de trabalhar, se eu mudar minha forma de trabalhar, o risco que eu tenho é ser mal avaliada no final do meu processo, que provavelmente seja anual, ou seja, senta e chora, espera 2 anos para querer ganhar um aumento ou ser promovida depois, né? Então, esses mecanismos de hierarquia, eu acho que eles estão ainda muito arraigados nessa questão de responsabilidades maiores e cadeia de poder. Se a gente for inverter isso sobre a ótica da liderança, de facilitação, de guideline, né, de orientação e de comunicação fluida, você até pode manter essas responsabilidades, portanto a hierarquia, mas a preocupação de dar fluidez na comunicação, alinhamento estratégico com tático, ou seja, esse tático operacional funciona para viabilizar o que a estratégia precisa, eu não vejo por que ter propósitos diferentes. Eu entendo que essas camadas, ainda mais na realidade que a gente ainda enfrenta, tenham visões diferentes de quais problemas do dia a dia delas a agilidade pode resolver. Isso, com certeza, acho que as visões variam, porque os problemas dessas camadas variam. Elas percebem os problemas de maneira diferente ou enxergam problemas diferentes, né? Então, acho que isso é diferente, muda. Mas o propósito, se ele estiver muito desconectado dessa questão de flexibilidade, busca de valor, necessidade de mercado, concorrência, experiência, né? Pensando palavras que foram ditas aqui, cara, se tiver muito diferente disso, é minimamente estranho. Falta um porquê, me dá a sensação de falta dos 5 porquês, faltam uns 2 aí no caminho. Né? A gente vai chegar nesses aspectos. Então, não tem como isso ser diferente entre as camadas, no meu ponto de vista. Mas acho que a percepção de problemas que essas ações ou agilidade pode resolver, que são reconhecidas nas camadas, esses acho que variam sim. O que vocês acham? Para pegar o gancho, vou deixar o Thomson fechar com um broche de ouro, né? Que eu sei que ele tem bastante para contribuir com isso aí, tá? Então, antes dele falar tudo o que ele tem que falar, que eu sei que é bastante, eu vou aproveitar para dar continuidade, né? Eu sei. Um dos desafios que a gente enxerga muito nas empresas é a falta de conexão. Poucas vezes, né, nós enxergamos a camada estratégica que o Aldo chamou se conectando com agilidade. Muitas vezes nem sabem que isso está acontecendo na operação deles, tá? Porque geralmente um movimento que acontece justamente entre os líderes e a base operacional, mas os CEOs não estão olhando para isso, sabe? Diretamente. Por quê? Porque falta justamente essa conexão, essa conexão do que está sendo feito e como isso impacta a estratégia de negócio da empresa, tá? Esse é um dos grandes desafios que a agilidade tem confrontado nos últimos anos, tá? E a partir daí surgiram um monte de frameworks de agilidade em escala, SAFe, DAGE, LESS, etc., tá? E que estão tentando justamente fazer essa conexão, só que ainda tem essas dificuldades, tá? E justamente, historicamente, o Lean tem trabalhado com esse tipo de conexão, de fazer que esse desdobramento ele seja totalmente contínuo, tá? Vertical e horizontal, atingindo todos os níveis da organização, porque o propósito é um só, tá? Então, assim, implementar agilidade é diferente numa camada operacional do que na tática, do que na estratégica, concordo com a Mari, não faz sentido, né? O propósito é um só, e como atingir esse propósito é que faz a diferença, tá? Ou como cada um consegue contribuir conforme seu espaço, conforme o entendimento e como ele consegue contribuir dentro da operação, dentro da parte tática e dentro da própria estratégia de negócio da empresa. Aí eu vou deixar para Thomson complementar um pouco mais essa ideia, tá? Vamos lá. Lá vem, ó. Não. Vai, garoto. Vamos. Não, repete a pergunta exatamente como você tinha feito, Carlos. Você consegue? Só para a gente não perder do ponto aqui. Consigo. Deixa eu só encontrar ela aqui. Porque eu tinha já tirado da minha lista aqui, mas vamos lá. Tá. Podemos assumir que o propósito da agilidade é diferente para os diferentes níveis organizacionais: operacional, tático e estratégico,
E na visão de vocês, qual seria o propósito em cada um desses níveis? Tá. Vamos lá. A organização, quer dizer, nós todos estamos dentro de um mesmo ser, né? Que é essa organização e ela tem um propósito maior, tá bom? Agora, a questão de propósitos diferentes, eu tenho que tomar muito cuidado quando a gente fala isso e como é que a turma interpreta, né? Eu gosto de usar a terminologia de traduzir, tá bom? Traduzir. Às vezes, o propósito que está de uma organização é uma coisa tão maior, e principalmente quando eu vou para organizações muito grandes, multinacionais, é difícil falar que as pessoas conseguem se conectar de uma forma tão direta em cima desse propósito. Então, assim, a tradução para dentro daquele meio em que eu estou é um ato muito importante, tá? E aí tem que entender que essa tradução ela tem que ser feita, sim, olhando tanto em nível hierárquico quanto no nível horizontal. Quer dizer, se eu trabalho dentro de uma área logística, como é que eu apoio a organização a cumprir o seu objetivo maior? Quer dizer, de repente eu estou no hospital, mas eu cuido da logística, eu cuido dos remédios. Agora, eu posso ter lá no hospital, só que eu cuido da área administrativa, que eu estou tentando cuidar do tempo de resposta em relação a um plano de saúde para poder liberar mais rápido o paciente. Então, assim, a questão de cumprir um bem maior, isso é importante a gente se conectar, mas o indicador e o que efetivamente eu estou buscando todos os dias, possivelmente ele vai ser traduzido de uma forma distinta em cada parcela dessa minha organização, tá? Eu gosto de pegar uma organização como se fosse um corpo humano. Cada célula nossa de um corpo humano ele tem um objetivo, ele tem um fim, que na realidade no final das contas tudo tem que funcionar e tem que funcionar muito bem sincronizado. Então, assim, cada um tem o seu propósito, que feito em sincronia, feito de forma correta, a gente tem um bom corpo humano funcionando. Só que, na realidade, se houver desalinhamento, quer dizer, se estiver puxando para um lado ou para o outro e não era aquele nosso objetivo do bem maior, a gente pode ter problemas. Então, assim, é só esse cuidado sobre a tradução, porque, eu repito, quando a gente vai numa organização menor, é mais fácil. Quando eu começo a olhar para organizações gigantescas, né, estruturas muito grandes, tentar trazer aquilo para algo que faça sentido para o dia a dia das pessoas é importante. Traduzir aquilo para indicadores palpáveis é fundamental no final das contas, porque senão as pessoas não conseguem se enxergar dando esse apoio no dia a dia. Então esse é um dos trabalhos que tem que acontecer quando a gente começa a falar de desdobramento estratégico, é como é que isso chega, como é que conecta, como é que as pessoas podem colaborar. Então aí, de novo, não importa a técnica que você está usando, se é BSC, se é OKR, se é Hoshin Kanri, mas como é que todos se conectam àquele bem comum que é o da organização. Tá? E como é que eles vão, na realidade, estar se esforçando a cada dia, reconhecendo problemas naquela entrega e tentando melhorar a cada dia que eu faço aquele trabalho. Legal, Thompson. Pô, obrigado pela contribuição aí. Estamos encaminhando já para o final. Pessoal, ainda temos os 4 minutos finais aí. Eu vou pedir para que cada palestrante deixe sua mensagem final. E um dos pontos, né, que a gente levantou é a entrega de valor, né? No final das contas, a gente precisa entregar alguma coisa para o nosso cliente, né? E para isso a gente precisa medir. Então a gente vai disparar para vocês aí uma pesquisa para a gente saber se a gente entregou de fato o valor para vocês, se a gente fez com que vocês repensassem alguns pontos ou principalmente refletissem sobre algumas situações. Então, considerando as notas aí de 1 ruim a 5 excelente, como que você avalia esse webinar? E lembrando, pessoal, que ainda nós teremos daqui a pouquinho o nosso Fishbowl, então quem quiser continuar com a gente aí, fiquem. E eu vou solicitar para a Mari, então, fazer a consideração final dela. Mari, obrigado pela tua disponibilidade, tá? Foi muito bom ter você aqui com a gente, uns tópicos muito legais. E deixa uma mensagem para a galera aí, mais um recadinho que você gostaria de deixar. Legal. Eu queria agradecer o convite de novo e a presença de todo mundo. Lembrando que teremos Fishbowl, então, galera, fiquem para a gente poder discutir juntos, né? Vamos abrir aqui o áudio, câmera e tudo mais. Também queria fazer a divulgação de um livro que foi lançado hoje nos Estados Unidos, do Darryl Rigby e do time Bain. O nome é Doing Agile Right, ou seja, um nome bastante interessante. Eu estou trabalhando na tradução dele para português, a gente vai lançar em agosto aqui no Brasil. O livro está bastante interessante, é a opinião desses consultores, né, baseado em muitos estudos da Bain também, mas tem muitos cases reais e principalmente o capítulo de liderança, ele está excelente.
Eu fiquei, inclusive, com muita vontade de empacotar e mandar para alguns governantes, porque fala de liderança na crise e muito interessante. O último recadinho é sobre não nos apeguemos simplesmente às práticas, que seja importante, é muito importante que todo mundo entenda os princípios, os valores e reforça o recado do Thompson, que é a gente trabalha para entregar valor para as pessoas. Nós somos pessoas, somos profissionais, somos consumidores, né? Então, todo o nosso esforço diário é para agregar valor para alguém. Se o nosso esforço diário é para cumprir tabela de processo ou é para fazer alguma coisa que vocês não enxerguem onde ela acaba, para que serve, é hora de repensar, é hora de entender o que é o conceito de cadeia de valor e o que a gente pode contribuir para a empresa e para o mundo. Então, sejamos lean e sejamos ágeis. Legal. Thompson, tua última Vamos palavra lá. aí, você tem 30 segundos para a gente fechar no tempo. Tranquilo. Pô, foi mal, hein? Desculpa aí. Não, tá tudo certo. O convidado especial é você. O convidado especial é assim. Mas, pessoal, foi muito bom. Realmente, esse assunto aqui é fantástico da gente dialogar e discutir e pensar sobre isso, porque, na realidade, a gente tem visto tantas jornadas, né? O pessoal fala de transformação, vamos colocar ágil, vamos fazer o Lean acontecer aqui, mas é importante entender por quê, né? No final das contas, é o valor a ser entregue, é esse propósito maior para alguém, para a organização, e aí, efetivamente, a gente tem muito mais facilidade uma vez que isso está claro, tá? Então, isso é parte do que a gente acaba fazendo no dia a dia, quer dizer, eu tenho muita satisfação, tá? Esses últimos 16 anos no Instituto, e é muito bom poder participar dessas jornadas nas organizações. Às vezes tem que relembrar, né, para a organização o que era, o porquê que ela existia, mas uma vez que isso conecta com os times, nossa, a velocidade e o impacto que isso traz é fantástico. Então, assim, contem com o nosso apoio aí dentro de suas jornadas também. Erasto. Legal. Erasto, vai lá, você tem 10 segundos. Então tá, que nem BBB. Pessoal, votem por mim, quero muito ficar na casa. Não, mentira, vamos lá. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês, foi fantástico. Mari, obrigado por ter participado junto conosco, Thompson também, tá? Eu simplesmente queria fazer um convite, pessoal, de tirar um spoiler aqui. A gente vai ter um workshop de Lean Digital, justamente do tema que a gente está falando hoje, tá, pessoal? Pensar Lean, ser ágil e utilizar tecnologia para sustentar essa transformação, tá? Então, o Carlos vai passar para vocês algumas informações depois, tá? Como um código de desconto, tá? Promocional para todos aqueles que participaram do webinar. Já está no chat aqui. Também podem compartilhar com sua rede, tá, pessoal? Não é só para vocês. Podem compartilhar com sua rede de contatos, tá? Vamos fazer Lean, vamos fazer agilidade, mas lembrem, com propósito, pessoal. Vamos refletir primeiro para que queremos aplicar um método, uma prática, uma ferramenta, e a partir daí vamos fazer com sano juízo de que isso vai agregar valor, tá, pessoal? Muito bom, pessoal. Então fechamos dentro do tempo aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Vou até dar um stop na minha gravação aqui, né, para finalizar.